Abram o livro de vocês em matemática na página 40. Hoje nós iniciaremos o assunto sobre área de figuras planas. Roda de conversa. Lucas e sua turma resolveram construir um mosaico com a mascote do time de futebol da escola. Observe na imagem abaixo. Veja que o desenho da mascote é formado por vários quadros, várias partes, todas do mesmo tamanho. Veja como o mosaico ficou. Agora respondam a pergunta abaixo. Quantos quadrados foram usados para construir esse mosaico? Bom, aqui você pode responder de duas formas. Ou contando quadradinho por quadradinho, ou também por meio de uma multiplicação. Você vai contar a quantidade de quadrados na vertical e multiplicar pela quantidade de quadrados na horizontal. Assim, você irá descobrir a quantidade total de quadrados, sem contar um por um. Na página 41, a primeira atividade. Essa atividade pede para recortar e montar o modelo de cubo do material de apoio. Depois disso, posicione a face vermelha desse cubo para desenhá-la sobre a malha quadriculada que aparece aqui na imagem. Bem, alunos, eu já montei o meu cubo do material de apoio. Também já separei a minha malha quadriculada, parecida com a malha quadriculada que está no material de vocês. Vamos lá, então? A letra A pergunta o seguinte: a face do cubo tem a forma de qual figura plana? Observando, podemos perceber que essa figura que forma todas as faces do cubo é uma figura já estudada por nós. É uma figura que possui a mesma medida em todos os seus 4 lados. Essa figura chama-se quadrado. Para responder a letra B, nós precisamos realizar o que o enunciado está pedindo, que é colocar a face vermelha sobre a malha quadriculada e fazer a pintura na malha para saber quantos quadradinhos que nós vamos colorir para representar essa face. Bem, alunos, então, para responder a questão B, que pergunta quantos quadradinhos você coloriu para representar a face vermelha, então devemos posicionar a face vermelha na malha quadriculada e pintar os quadradinhos onde essa face cobriu. Então, vamos lá. Vou marcar aqui o final. Olha, o final de cada ponta dessa face. E aí, vamos pintar.
Percebam que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Que também poderia ser encontrado multiplicando a linha pela coluna, que seria 5 vezes 5, 25 quadradinhos. Para a letra C, nós temos no nosso material outra malha quadriculada e pede para posicionar a face verde. Eu vou posicionar a face verde nessa mesma malha. Então, percebam que a face verde cobre também exatamente a mesma quantidade de quadradinhos que a face vermelha. Olha só. Isso por quê? Porque nós temos um cubo. Um cubo tem todas as faces de mesma medida. Então, todos os lados são formados por figuras planas que têm o nome de quadrado. Então, a letra C também, a resposta será 25 quadradinhos. Ainda na letra C, tem a pergunta: a quantidade de quadradinhos usados para representar cada face desse cubo é igual ou diferente? Nós já vimos que tanto a face vermelha quanto a face verde tem a mesma medida e é a mesma forma plana geométrica. Então, na hora de colocar na malha e cobrir os quadradinhos da malha, a quantidade de quadradinhos vai ser igual. Percebam então que a unidade de medida quadrado, como aparece na imagem para vocês, coube 25 vezes nessa face do cubo. Ou seja, a área dessa face é igual a 25 quadradinhos. A atividade 3 Os torcedores do time adversário ao de Lucas vão construir, usando cartolina, 2 mosaicos com a figura da mascote do time deles em tamanhos diferentes. Observe aqui na imagem A e na imagem B. Os desenhos são os mesmos, porém, cada mosaico tem um tamanho diferente. Na imagem A, o mosaico é maior. Na imagem B, o mosaico está em um tamanho menor. Agora, com base nessa observação, vamos responder a pergunta: na construção de qual desses mosaicos será usada mais cartolina? Registre aqui a sua resposta. A atividade 3 da página 42, observe algumas figuras planas representadas na malha quadriculada. Letra A. Preencha a tabela com a quantidade de quadradinhos usados para formar cada figura. Então, alunos, para respondermos a questão A, devemos contar a quantidade de quadradinhos que forma cada figura dessa malha quadriculada. Então, a figura A, nós temos 2 linhas e 3 colunas. Então, 2 vezes 3, teremos 6 quadradinhos. Vocês também podem contar 1 a 1, ou usar esse método de multiplicar linha por coluna. A figura B, então, nós temos 2 linhas, 2 colunas.
2 vezes 2, 4. A figura C, nós temos 4 linhas e uma coluna. 4 vezes 1, 4. A figura D, temos 3 linhas e 3 colunas. 3 vezes 3, 9. E a figura E, temos 2 linhas e 5 colunas. 2 vezes 5, 10. Letra B. Qual dessas figuras foi representada usando a maior quantidade de quadradinhos? Observando as figuras, percebemos que a figura E é a que foi representada pela maior quantidade de quadradinhos. Letra C. Quais figuras têm formas diferentes e a mesma quantidade de quadradinhos em sua representação? Observando novamente as figuras, percebemos que a letra B e a letra C são figuras diferentes, porém são compostas pela mesma quantidade de quadradinhos. Então, a resposta C, figuras B e C. Agora, na página 43, nós resolveremos a atividade de número 4. Recorte e monte o molde de paralelepípedo da aba. Vocês irão recortar o molde que nós temos aqui no final da página e montar o paralelepípedo, para então podermos darmos continuidade na atividade. Depois, desenhe a face vermelha e a face verde do paralelepípedo na malha quadriculada a seguir. Vocês irão posicionar o paralelepípedo aqui em cima dessa malha. Primeiro, fazendo o contorno da face vermelha e pintando os quadrados dentro do contorno. Depois, posicionando a face verde e pintando os quadrados que ficaram dentro do contorno da face verde. Após desenhar a face vermelha e a face verde do paralelepípedo na malha quadriculada, nós iremos responder as questões A e B. Letra A. Preencha a tabela com a quantidade de quadradinhos que você coloriu para representar cada face do paralelepípedo. Observem que embaixo nós temos uma tabela, a qual vocês deverão preencher. Vejam que a tabela está dividida em 2 colunas. Face, entre as cores vermelha e verde, e quantidade de quadradinhos, que vocês deverão preencher com a informação de acordo com o que vocês fizeram lá na malha quadriculada. Vocês irão colocar a quantidade total de quadradinhos para a face vermelha e a quantidade total de quadradinhos para a face verde. Lembrando que você pode encontrar esta quantidade por meio da multiplicação. Multiplicando a quantidade de quadradinhos por linha em relação à quantidade de quadradinhos por coluna. Ou contando 1 a 1. Após preencher a tabela, vamos para a letra B. A quantidade de quadradinhos usados para representar cada face no paralelepípedo é igual ou diferente? Para isto, basta observar o que você preencheu lá na tabelinha. A quantidade é a mesma ou é diferente? Bom, turminha, encerramos aqui a nossa aula de matemática de hoje. Vocês deverão enviar as fotos das páginas 40, 41, 42 e 43. Até o próximo vídeo.